Fala galerinha, Hall Motors, estamos hoje aqui com o pastor Marcelo Cruz, pastor sênior da Verdade Igreja, CEO do Colégio Legado, meu pastor, meu paizão espiritual, uma honra tê-lo aqui conosco. Apresenta um pouquinho sua história, quem é o Marcelo, quem é o pastor Marcelo, por favor, nos dá honra, pastor. Primeiro, obrigado Murilo, é uma honra estar aqui nesse espaço da Hall Motors tão bem planejado e ver toda essa excelência. Isso revela muito de quem você é, daquilo que você tem construído ao longo do tempo. Então, poder participar desse momento é uma grande alegria, porque eu tenho visto, Murilo, né, o seu progresso, o seu desenvolvimento, e quando eu vejo você rompendo, vencendo, conquistando, é uma grande alegria para mim. Bem, hoje a gente pode passar aqui muito tempo conversando sobre tantas coisas, né? Como o Murilo me apresentou, eu sou Marcelo Cruz e faço da minha vida uma causa para propagar uma mensagem que eu acredito, e a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Deus me escolheu para estar fazendo isso como um pastor, mas cada um tem a sua vocação, como você tem a sua, como um empreendedor, né? Fazemos isso também através da educação no Colégio Legado. Temos os nossos filhos estudando lá e a gente tem visto o resultado de tantas coisas. Então, só tenho gratidão a Deus e às pessoas por acreditar naquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da gente. É uma honra, eu fico honrado. Esse homem acabou de chegar de Londrina, foi pregar lá essa noite? Londrina, chegou aqui, aí pastor, tudo certo? Acabei de descer em Florianópolis, chegou até o Farol Shop para a gente ter esse bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo para estar aqui conosco. E já temos um compromisso também no Colégio Legado com os filhos, apresentação dos filhos lá pra gente. Então, o tema da mensagem de hoje é sobre paternidade, paizão. Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. E daí nós vamos bater um papo aí durante esses minutos que temos aí para conversar. Como foi a sua experiência de paternidade entre você e o seu pai? Bem, meu pai hoje não é mais vivo, mas as minhas lembranças com meu pai são lembranças muito boas. Quando eu me recordo da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, eu tenho só lembranças boas do meu pai. Não que ele não tenha errado, não que ele não tenha falhado, não que ele não tivesse as suas limitações, mas eu vivi tantas coisas boas com meu pai, e essas coisas boas eu guardo no meu coração e trago a lembrança, porque a Bíblia diz que nós devemos trazer a lembrança o que nos dá esperança. Então, quando eu trago a lembrança daquilo que eu vivi com meu pai, isso me dá esperança, porque eu posso reproduzir com os meus filhos. A gente pode transferir de uma geração para outra. O legado. E eu tenho visto isso ao longo da história. Então, a minha relação foi uma relação de muito carinho, uma relação de muito respeito, uma relação de honra. Meu pai era aquele pai tão amoroso, tão carinhoso, tão presente, mas que um olhar já era suficiente para botar a casa em ordem. Não sei se a casa toda, mas a minha vida ele botava em ordem só no olhar, né? Porque aprendi isso na educação, olhando para ele com muita admiração, por todo o esforço, por todo o empenho, um homem trabalhador, um homem que sempre quis proporcionar para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, para nossa família, o melhor que ele pudesse. Legal. E você consegue puxar essa memória e transferir, dá para ver que você transfere isso para os seus filhos hoje, né? Isso. Você consegue passar essa essência para eles na posição de honra, a cultura que você aprendeu, os caminhos que eles devem trilhar. Isso é nítido, a gente consegue enxergar isso na sua educação, nos princípios que você impõe sobre o Vitório, sobre o Arthur. Isso é bem bacana porque vai passando de geração em geração, né? Isso que a gente aprende com você, a gente aprende isso, né? Eu fico feliz de saber que, eu acredito, Murilo, que
há uma grande diferença entre, eu gosto de falar sobre isso, há uma grande diferença entre herança e um legado. Meu pai, ele não me deixou uma herança. Meu pai não me deixou bens. Meu pai me deixou um legado. Porque herança é aquilo que você deixa para alguém. Já o legado é aquilo que você deixa dentro de alguém. É verdade. Então, o meu pai, ele me deixou um legado, ele me deixou marcas de trabalho, ele me deixou marcas de caráter, de integridade, de responsabilidade. Sempre me ensinou a ser responsável desde muito cedo. Eu saí de casa muito cedo, com os meus 14 para 15 anos, eu já estava morando fora de casa, indo atrás dos meus sonhos. E meu pai sempre foi o maior apoiador. Se eu pudesse, assim, destacar, dentre tantas coisas que meu pai, ele imprimiu dentro de mim como um legado, ele sempre foi o meu maior apoiador. Sempre foi o cara que me incentivou a ir atrás dos meus sonhos. Não importava idade, investimento financeiro, tempo, ele sempre fez tudo que ele podia para que eu pudesse um dia chegar ao lugar que eu havia sonhado e que ele mesmo havia projetado para mim. Isso não apaga da memória, né? Não apaga Isso da não memória. apaga da memória. E é interessante porque eu quero fazer o mesmo, ou mais ou melhor ainda, pelos meus filhos. Porque a base está ali, né? Então você quer ampliar essa base, né? Uma base ainda mais a gente aprende, né, que o que o seu pai deixou para você foi o telhado dele, né? Isso. E agora você vai deixar o seu telhado para os seus filhos. Isso. E aí de geração a geração, cada geração vai absorvendo mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso vai criando mais sólido esses princípios, né? Um pai sabe, Murilo, que ele tem um entendimento sobre a sua função, sobre a verdadeira paternidade. Ele tem um alvo, que, como você bem disse, o teto desse pai, ele vai ser o chão do seu filho. Tudo que eu fizer, eu quero que seja só essa base para que o meu filho possa continuar a partir dali. É uma continuidade, é uma passagem de bastão, né? Isso. Você viveu isso no seu ramo. Eu presenciei o seu pai desenvolvendo uma carreira profissional e tendo um bastão sólido até o dia que ele entregou nas suas mãos e ele quis que o teto dele fosse só o seu chão, para que você continuasse a partir dali, seguindo os seus passos e construindo os próximos degraus da sua própria jornada de carreira profissional, né? É verdade. O que a Bíblia nos fala sobre paternidade? Uau, a Bíblia... Vai faltar tempo para falar. A Bíblia ela vai falar de paternidade capa a capa. Primeiro porque Deus Pai é a base da nossa relação. Tanto que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele começa falando sobre uma relação entre pai e filho. Então a essência da Bíblia é uma essência de paternidade e filiação. E quem é filho de Deus? Todas as pessoas? Não. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Nos tornamos filhos a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e de livre e espontânea vontade nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. A partir daquele momento nós nos tornamos filhos de Deus. E na oração do Pai Nosso o ensino é: Pai Nosso que estais nos céus. O Pai é nosso. Isso é muito forte, porque a partir do momento que a gente realmente crê, entende que a gente tem um Pai Nosso, a gente pode, na hora da dificuldade, Pai, pega esse fardo, me ajuda. Como um pai terreno te ajuda o filho, a gente entendeu, não, eu tenho um pai mesmo. Eu tenho um pai que
Ele está comigo. Presente. Presente. Eu não consigo imaginar o meu filho chegando para mim e dizendo, pai, me ajuda. E eu chegar para ele e falar assim, te vira. Te vira. Né? Apesar de que a gente vê que isso acontece, mas não deveria, né? Mas o meu filho, tem horas que ele não precisa nem me pedir, pai, me ajuda. O pai, ele conhece o filho. O olhar do meu filho já está comunicando alguém dizendo, pai, me ajuda. Me ajuda na escola, me ajuda nas tarefas, me ajuda a lidar com essa decisão que eu tenho que tomar, me ajuda. E o pai que é presente, ele vai perceber e ele vai estender a mão, ele vai se fazer presente. Então essa relação entre Deus Pai comigo, com você, é uma relação de amor, não é uma relação de obrigação, é uma relação de liberdade, mas é uma relação de responsabilidade. Porque ele vai estar ali o tempo todo. Sempre. Ele só quer que a gente estenda a mão. Pai, me ajuda, pai. Me Eu tô ajuda. aqui. Porque é a mesma sensação quando a gente vê que um filho nosso está fazendo alguma coisa lá assim, não vai dar certo. Mas a gente fica olhando, tem que olhar para trás, ô pai. Aqui, filho, é por aqui o caminho. Isso. Então isso é ter esse sentimento de um pai presente. E é gostoso, Murilo, saber que mesmo quando a gente está se afogando e o pai olhando e pensa assim, não vai dar certo esse negócio, né? A gente faz isso com os nossos filhos e a gente vai deixando para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele amadureça. De repente ele cai, mas ele levanta. Mas quando a gente vê que um filho vai se afogar, a gente não vai dizer, não, peraí, vem cá. E Deus é a mesma coisa. Ele vai deixando a gente se desenvolver na vida, mas se ele percebe que vai dar ruim, então peraí, preciso agir agora. Eu tive uma experiência com a Joana em casa. Ela estava à beira da piscina, eu fiquei olhando. Como nós e Deus nos olhando, né? Eu, assim, ela vai cair dentro d'água. Eu disse, mas eu vou deixar, porque eu já falei que era perigoso. Ela caiu, eu deixei ela embaixo, puxei ela assim, vice filha, eu não falei pra você que era perigoso, mas o pai tá aqui. Então isso é o que acontece com a gente. Às vezes a gente não ouve o que o pai falou, não é pra fazer isso. A gente tenta fazer, a gente quebra a cara e diz assim, ó, vem cá com o pai, vem cá com o pai. Não era pra ter feito isso. Sim. Você não ouviu o comando do pai, você orou para fazer isso, para tomar essa decisão. Então isso é muito forte. A gente tem que entender que a gente tem um pai que a gente tem que pedir a liberação para dar um passo, ou para recuar, ou para, pai, pega esse fardo que está pesado para mim. A gente tem que ter esse entendimento de filho mesmo, paternidade, né? Eu não tenho medo de o pai não me dar tudo aquilo que eu quero. Eu me preocupo o dia que o pai me der aquilo que somente eu quero e ele não. Então aprender nessa relação entre pai e filho, eu estou falando de Deus Pai, a gente recebe tantos sims dele, tantas portas abertas, tanta provisão. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então existe um pão que ele provê todos os dias, no dia seguinte ele provê novamente, no outro dia outra vez, porque Deus é um Deus de sims. Mas quando o não vem, a gente precisa saber lidar com ele. Quando eu dou um não pro Arthur, quando eu dou um não pro Vitório, não é só para dizer, tá vendo, quem manda aqui sou eu? Não, é para dizer assim, filho, eu preciso que você entenda que na vida existem limites e os limites é para tua proteção. Quantos nãos? O não é para você não cair dentro da piscina. Claro. O não é para você não fazer um negócio mal feito. Não é para você não ofender outra pessoa. Eu estava vindo agora de Florianópolis e qualquer pessoa que transita pelas rodovias vai ver inúmeras placas de sinalizações. Tem lá 110 km por hora. É o limite. O que significa? Você pode ir a 120? Pode, mas você está assumindo os riscos a partir dos 110. Porque alguém já entendeu que 110 é um limite aceitável para que você ande com segurança por aquela rodovia. E a relação com Deus Pai é a mesma coisa. Existem algumas placas de sinalizações. Filho, não pisa aqui. Filho, não fale isso. Filho, não se porte assim. Mas quem olha para a palavra de Deus sem o entendimento dessa relação de
de paternidade acha que a Bíblia é um livro de regras, de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ah, cara, você se converteu, agora você já não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais... É a pergunta de todo mundo. Tá, mas pode fazer isso, pode fazer aquilo, faz o que tu quiser. A Bíblia diz assim, ó, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Então Deus não vai te obrigar. A maior prova de amor de Deus Pai conosco é o livre-arbítrio. Mas Ele diz, olha, você é livre para escolher, as consequências. mas você precisa ter maturidade suficiente para arcar com as consequências das suas escolhas. Então, para mim, a jornada espiritual nessa relação com Deus Pai é uma aventura tão gostosa. Então, assim como eu tenho lembranças tão boas do meu pai, com Deus Pai, as minhas lembranças, elas só são boas. Ainda que eu lembre de alguns nãos que Ele me deu. E graças a Deus por eles. E alguns nãos lá na frente a gente vai entender. Por isso. E tem uns que a gente nem entende, mas nem precisa entender, a gente só tem que entender que só foi por uma boa causa que Ele me disse não. E é isso, a gente só tem que ter esse coração. Sabe, me lembrei agora, quando eu ainda não era o pastor líder da igreja, e eu auxiliava como um pastor executivo a pastora Marisa, ela sempre me perguntava, Marcelo, o que você faria se estivesse no meu lugar nesta situação? Era muito fácil para mim tomar decisões, porque eu sabia que a última palavra não era minha, não era a minha caneta que ia mandar no final das contas, né? Mas hoje, exercendo a mesma função que ela exerceu por 20 anos, e eu me vejo em situações muito parecidas, eu falo, meu Deus, hoje eu me vejo tomando decisões diferentes do conselho que eu dava para ela e tendo decisões muito parecidas do que ela tomava. Tá na tua mão. Isso, porque você... então peraí, tem outras variáveis que eu tenho que colocar na mesa na hora de tomar uma decisão. Na sua opinião, qual o maior desafio da paternidade hoje em dia? Essa é boa. Qual é o maior desafio? Tem inúmeros. Mas talvez hoje o tempo, gestão de tempo. Por que a gestão de tempo ou tempo para mim é um dos principais desafios? Porque o mundo hoje está muito acelerado. É muito fácil para um empreendedor como você se afundar no trabalho a tal ponto de não ter tempo para mais nada. Ou chegar em casa com as baterias tão descarregadas e sem força para nada que você não tem mais absolutamente nada para oferecer para Joana e para Betina, de atenção, de carinho, porque você já deu tudo no seu horário comercial. Mas eu não celular em casa, pessoal. Não, né? Esses dias eu vi você fazendo test drive 1 e pouco da manhã. Mas é realmente isso, tá? A gente tem que se policiar diariamente, celular, e não só o celular, beleza, eu vou chegar em casa e vou desligar meu celular. Não adianta chegar em casa e desligar o celular, cair no sofá e dormir. Entendeu? Ô pai, e aí pai, brinca comigo. Ai filho, pai tá tão cansado. Isso. Ô pai, só quero montar um quebra-cabeça. Ai filha, é difícil conciliar isso, porque a gente quer deixar tudo no trabalho. Entendeu? E aí a gente usa alguns subterfúgios por conta do nosso estado de alma ou a nossa energia física, né? Que é, tá bom, então eu não vou usar o celular, mas você pega o celular para você ficar entretida, porque daí enquanto isso eu vou dar uma desligada na minha mente. Sim. Então tempo para mim hoje, Murilo, eu considero talvez o fator mais desafiador. Tem vários, né? Existe também uma pressão social com relação aos valores que nós acreditamos e nós precisamos saber lidar com isso, instruindo, conversando, dialogando. Pode vir uma pressão externa e ela pode ser a maior possível, mas quando você tem uma família sólida e estabelecer uma relação de diálogo aberto sobre qualquer assunto,
e uma via de mão dupla, onde você pode falar e ouvir, falar e compreender, porque o desafio da comunicação não é o que se fala, é como o outro entende, como o outro recebe. Então, estabelecer isso na relação entre pai e filho é fundamental. Tempo e diálogo são dois fatores de grandes desafios dos dias atuais. A gente vive num mundo muito acelerado e esse final de semana eu tava com as meninas, pai, vamos andar de skate lá, tal, assim, vamos andar de skate. Ou seja, o skate não é com celular, não é com televisão. Aí andamos e tal, suou todo mundo, aquela bagunça. É isso, elas querem aquilo ali. Aí às vezes, mas elas estão viciadas no celular ou no iPad, porque a gente entrega na mão delas para poder, não, agora eu vou resolver minhas coisas, que elas estão ocupadas, ou agora eu vou descansar enquanto elas... Então é difícil conciliar isso e ter a gente sabe ter essa consciência, mas pôr em prática é difícil. Tem que tomar essa decisão. Você falou uma coisa agora interessante, eu estava me dando conta que os meus dois filhos, o Arthur e o Vitório, eles sempre preferem estar comigo fazendo alguma coisa do que ficar na tela. Então, a tela para eles, de um celular, de um tablet, é sempre uma segunda opção. Só que essa segunda opção de tanto andar por esse caminho, ela pode se tornar a primeira. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer para a gente, para a vida real, para as brincadeiras, para o relacionamento, vale muito a pena. Sim, e isso a gente nota, às vezes no passar dos anos, a Joana já não é mais aquele bebezinho. Os teus estão bem maiores, mas eu ainda tenho a Joana de 3, mas ela já não é mais aquela de 1 ano e pouquinho. Então as fases passam muito rápido, e a gente vê, perdi o tempo daquele tempo que ela só queria ficar comigo. Meu Deus. Aí agora elas estão querendo andar de skate, eu vou ficar no celular, e daqui a pouco elas não querem mais o skate, daqui a pouco elas não querem mais nem ficar perto de mim. Então assim, passa muito rápido, a gente está num mundo muito acelerado, né? Como desenvolver uma paternidade à luz da Bíblia? Uma paternidade à luz da Bíblia você desenvolve com princípios. Por que com princípios? Porque princípios é aquilo que você aplica em todo lugar, em qualquer circunstância, em todo tempo. Isso é um princípio. Um princípio não muda. Ele pode mudar a sua aplicação por conta do contexto. Mas o princípio ele permanece o mesmo. Então eu posso inovar na estratégia de educação do meu filho, eu posso usar métodos diferentes na educação e na criação dos meus filhos, nós podemos usar ferramentas diferentes, mas os princípios são inegociáveis. O princípio da honra, o princípio da integridade, o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, o princípio de amar ao próximo como a si mesmo, são princípios que nós devemos aplicar em qualquer contexto. Mas ele já tem 15 anos, caso do Arthur. Então agora ele já é livre para fazer as escolhas dele e quebrar os princípios. Não, ele não pode quebrar os princípios, não vai ser bom para ele. Mas e quando ele tiver 20 anos? Não vai mudar nada os princípios, ele vai aplicar num outro contexto, numa outra realidade, mas os princípios, eles precisam ser respeitados e honrados. E algo que mexeu comigo esses dias foi num domingo, não sei por que motivo, que a gente ia servir, eu e a Juliana na igreja. Aí, seu filho, você vai ficar na avó, porque o pai e a mãe vai servir. Não, pai, eu quero ir para a igreja, Joana. Hoje ela ainda não tem o entendimento que ela vai lá para receber uma palavra e tal, mas ela está ela se sente em casa ali. Familiarizando com aquele ambiente. Isso, então assim, a chance de ela não gostar daquele ambiente ou não se introduzir com pessoas é muito pequena. Então, tipo assim, automaticamente esses princípios vão entrando dentro da cabecinha dela. Vamos orar antes de dormir, vamos orar antes do alimento, a gente vai no restaurante, assim, quem vai orar pelo alimento? Eu quero orar. Então, tipo assim, talvez hoje ela ainda não entende o poder da oração, mas ela já está fazendo isso. Então, daqui a pouco ela vai começar, a Betina daqui a pouco começa a ter uma experiência com Deus. Então, mas elas estão no caminho.
Então daí elas já estão alinhadas com esses princípios, com essa caminhada, com a galerinha que estão desde 2 aninhos no legado, cresceram juntos, faz a festa de aniversário, estão todos juntos, então eles vão crescendo em unidade, isso vai fixando na cabecinha deles, né? Então eu acho isso muito poderoso. A criança é como uma esponja. Isso. Se você pegar uma criança hoje e todos os dias incutir nela aquilo que não é bom, lei da semeadura e da colheita, uma hora nasce. Agora, o inverso é verdadeiro. Se todos os dias você aplicar, investir, sabe, encorajar aquilo que é bom, também vai nascer. Isso parte do exemplo dos pais, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então elas estão crescendo nesse ambiente, um ambiente saudável, de amigos, um ambiente onde existe uma paternidade, um ambiente onde projeta o futuro, onde desafia para os próximos níveis de fé o tempo inteiro. Então elas estão crescendo nesse ambiente e elas estão se familiarizando, e isso a longo prazo, meu Deus, muita recompensa. A Betina esses dias tava com uma dorzinha de barriga e tal, pai, eu não consigo, essa dor tá doendo e tal, assim, já orasse, filha? Ela assim, não, assim, ora, filha, faz tua oração aqui, o papai vai orar contigo. Aí eu deixei ela orou e tal, deu um tempinho, daí passou desse vice, filho, você pediu para Jesus, ele atendeu o teu pedido. Uau. Lógico que no momento, talvez ela não vai acreditar tanto, mas ela já está entendendo que ela precisa orar para receber algo, ela precisa orar para resolver algo antes de qualquer remédio, Isso. Entendeu? Então, porque hoje é comum, tá com dor de cabeça, vai no médico, não, ora primeiro. Aí, não, já fiz de tudo, não sei mais o que eu faço, vamos orar então? Não, a oração tem que ser o primeiro, né? Eu costumo dizer que a oração nunca é o último recurso, é sempre o primeiro. Exatamente, tem em que tudo. ver em tudo. Seja por uma doença, a oração não é o último recurso. Fui no médico, fiz exames, busquei outras opiniões. Tá bom, não tem mais o que fazer, então agora eu vou orar. Não. Antes de tudo, a oração tem que ser o seu primeiro recurso. Isso determina o tamanho da tua fé, né? Não deu nada, então vou tentar orar para ver se resolve. Não, eu tenho fé, eu vou resolver. Me marcou muito aquela vez no restaurante, nós lá assim, pastor, ali nem eu tava com a ideia de orar, mas pastor, eu tô com uma dor aqui, peraí, vamos orar. No meio do restaurante? No meio do restaurante, na hora. E foi instantâneo, ele assim, pastor, saiu como se tivesse tirado com as mãos. Mas eu podia ter ficado com aquela dor a noite toda ali, indo no médico, e no outro dia, vamos orar. Então assim, mas foi instantâneo, porque você já tem na sua mente que primeiro recurso é oração. Primeiro recurso. E eu ainda não estava com isso na minha mente. Eu assim, eu só fui reclamar da dor, que dor aqui e tal. Mas a gente recorreu para o primeiro recurso seu e resolveu minha dor. Então, assim, isso aconteceu agora mesmo. Nós estamos aqui no shopping, no meio do shopping, né? As pessoas passando de um lado para o outro, esse ambiente de família, todo mundo observando a nossa conversa. Mas antes de nós começarmos, o que nós fizemos? Vamos orar. Tá, mas no meio do shopping? É no meio do shopping, é no meio do restaurante, andando no carro, é em casa sozinho, é no meio do trabalho, porque a oração é o primeiro recurso e nunca o último. É verdade. E isso trazendo também para todas as áreas, mas na empresa, às vezes a gente está naquele dia que as coisas não estão fluindo, e vai para casa, mano, hoje foi... Já orasse para ver. Eu tenho me pegado muito dessa forma, eu compartilho com meus colaboradores, às vezes está naquele dia ali, a coisa parece que não vai andar, eu subo quietinho lá para minha sala, joelhinho no chão, Deus, só tira de mim esse fardo, tira das minhas costas. E é muito instantâneo, muito instantâneo. Eu tive uma experiência muito incrível agora, semana passada, antes de ir para Curitiba. Eu tava assim no dia que eu ia viajar no dia seguinte, tinha umas coisas para resolver e tal, eram umas 3 da tarde, assim, eu vou subir, vou orar, porque eu preciso... Fui lá, orei e tal, mas assim, 10 minutos começou, resolveu isso, resolveu aquilo, tal, fui viajar no outro dia, tudo certo, eu saí, as coisas fluíram, parecia que assim, eu tinha que sair, eu fui com a minha família para Curitiba, então assim, parecia que Deus só tava, só me pede que tu vai viajar com a tua família, eu vou resolver teus problemas e tá tudo bem, então assim, mas a gente só vai ter essas experiências quando a gente buscar, porque Ele tá ali o tempo todo, filho, eu tô aqui. Muito bom. Mas fica batendo com a cara na parede e não pede ajuda, entendeu? Assim, então eu peguei de costume, quando eu vejo que o negócio começa a querer dificultar alguma coisa para resolver, me põe de joelhos, Deus, faz através ou a partir de mim, mas só resolve. E funciona muito. Eu tava vindo para cá hoje, né? E aí eu desci em Florianópolis
e estava vindo no carro para cá, e aí eu recebi uma mensagem, estava conversando com uma pessoa sobre a agenda que eu vou ter esse fim de semana, a próxima viagem na semana que vem. Não vai descansar agora, semana? Tem um final de semana inteiro aí. Então eu tenho uma sequência de agendas e tal, e ela falou uma coisa para mim. E sabe quando aquela palavra ela entra e ela é uma palavra rema? Aquilo entra e ela atravessa o teu coração. Ela só falou assim: você é filho. Uau. Tá, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Mas aquela era a palavra que eu precisava ouvir naquele momento. Você é filho. Eu entendi. É isso. Espera aí, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que ele cuida de tudo. Ele está cuidando da minha agenda. É verdade. Eu cheguei aqui 20 para as 5, não podia ter um atraso. Não podia, senão não ia dar certo. Daqui a pouco eu e você temos que sair daqui para ir para a apresentação do Dia dos Pais. Eu tenho outro compromisso na sequência. Eu falava assim: pai, não pode dar um ventinho contrário. E aí a pessoa me falou assim: você é filho. Uau. E é isso que Calma. temos que entender. A nossa paternidade bem resolvida. Pai, eu tenho hoje, minha agenda é essa. Só organiza pra mim. Isso. Eu só vou dar meus passos, também não adianta ter agenda e assim, ó, ele vai resolver, não, né? Dá teus passos. E vai ter dificuldade. Para tudo. Pai, agora apertou mesmo. Me ajuda de novo. E a gente tem que ser maduro o suficiente para saber que vai ter dias que eles não serão dias de céu azul. Isso. Que quando as coisas dão errado. Os nãos, né? Os nãos que a gente vai... Tá, mas esse deu errado. Então agora ele não foi pai. Não. Você está ganhando musculatura, você tá sendo treinado, você está sendo esticado na sua fé. A Bíblia diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a esse monte que saia daqui e vá para lá, ele irá. O grão de mostarda é a menor semente que existe. O que significa isso? Você não precisa de uma mega fé, você precisa de uma pequena fé depositada nas mãos de um grande Deus. Uau. E Ele é seu Pai. É isso. Então, quando você canaliza a sua fé para a pessoa certa, e a pessoa certa é o Pai, em nome de Jesus, você acessa um favor do céu. Paizão, era isso. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, que eu sei que é muito precioso. Tá com a agenda cheia e tirou esse tempo para vir aqui conversar conosco. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar só sentado contigo e ainda mais agora ouvindo sobre paternidade, Dia dos Pais aí. Então, com certeza vai edificar a vida de muita gente que vai nos ouvir depois. Amém. Obrigado pelo teu tempo, que Deus abençoe e multiplique na tua vida. É uma honra ser um filho espiritual seu, da sua casa, da nossa casa, né? Caminhar contigo é sempre uma alegria. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Você é um filho. O filho é aquele que ele se coloca na posição de alguém que está sempre pronto para ouvir a voz, sempre pronto para ouvir um conselho, para receber uma oração, para receber os puxões de orelha. Porque quando essa relação ela é verdadeira, não tem como a gente não crescer. Continue, porque a sua vitória é a minha vitória. Eu vejo Deus nos teus olhos e é só o começo dos teus maiores e melhores anos. Estamos juntos. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.